Dia mais uma vez a todos e todas, né, e todes. Nós estamos iniciando mais uma edição da Agenda Profifilo em Movimento 2022, né, em conjunto com o projeto de extensão Filosofia e Educação, Caminhos para a Autonomia e Cidadania. São projetos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e que tem o prazer e a satisfação de contar com a presença hoje, né, dos profissionais da educação, professores, convidados, da 10ª DIREC, da Secretaria Estadual da Educação do Rio Grande do Norte. Eu queria, inicialmente, antes de apresentar ou de anunciar os palestrantes, falar um pouquinho sobre o projeto de extensão, rapidamente, né? O projeto de extensão Filosofia e Educação, Caminhos para a Cidadania, para a Autonomia e para a Cidadania, é um projeto que tem o objetivo de trabalhar as questões ligadas ao projeto de vida, né, presente na Base Nacional Comum Curricular, de forma a levar para os profissionais de educação, professores, coordenadores, coordenadoras, professoras e professores, né, do Estado do Rio Grande do Norte, da região, algumas reflexões sobre o projeto de vida e sobre a própria educação nesse contexto das humanidades, né? Esse seria o objetivo geral. E a Agenda Profifilo em Movimento 2022 é um projeto do mestrado profissional em filosofia, também da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que tem esse objetivo de levar, né, sessões de rodas de conversa, minicursos, oficinas, aos interessados na temática da educação. Queria agradecer mais uma vez aos participantes e eu queria então apresentar, né, os nossos palestrantes de hoje. Eu vou iniciar com a professora Sueni Nóbrega, né? Ela é mestra em filosofia pelo Profifilo, pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UERN, é especialista em psicopedagogia institucional e clínica, graduada em filosofia, professora de filosofia da Secretaria Estadual da Educação, foi professora da UERN, né? E também docente nos cursos Lato Sensu. Ela é membro do grupo de pesquisa Ensinar e Aprender na Educação Básica, da UERN Caicó, e já atuou como supervisora do PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, também da UERN. Atualmente é secretária de Educação da Prefeitura de Timbaúba dos Batistas. Agradecemos a sua presença, professora, mais uma vez, por estar conosco aqui. O professor Suedson Helva, ele é mestre em filosofia pelo Profifilo, também da UERN, tem graduação em filosofia pela UERN e história pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem especialização em supervisão e atualmente é professor e coordenador pedagógico da Secretaria Estadual de Educação da 10ª DIREC. O professor Eduardo Souza Silva, também nosso convidado e palestrante, ele é doutorando em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, é mestre em Ciência Política também pelo UFCG e tem graduação no curso de Licenciatura Plena em Ciências Sociais também do UFCG. Professor efetivo de Sociologia e Projeto de Vida da Escola Estadual Professora Calpurnia Caldas de Amorim, em Caicó, ligada à 10ª DIREC. Agradeço também a presença do professor Eduardo nesse dia. Bom, eu vou começar então, pedindo à professora Sueni, né, que apresente a professora Sueni e professor Suedson, né, para fazerem as suas apresentações. Professora, por favor, fique à vontade, a palavra é sua, né, e seja bem-vinda mais uma vez ao nosso evento. Muito obrigada, professor Júlio, e é um prazer. Fiquei muito satisfeita, muito feliz com o convite para a gente dialogar sobre a questão do projeto de vida. É um ponto que a gente vem dialogando aqui na DIREC desde 2019, com formações, com leituras,
e depois com a prática nas escolas. Eu vou pedir ao professor Eduardo que, por gentileza, compartilhe aí o nosso slide. E a nossa ideia, como o professor falou bem, que é uma conversa, uma manhã de conversa sobre os desafios e perspectivas nas ciências humanas do projeto de vida. Realmente, são muitos desafios para a gente primeiro tentar entender, depois mobilizar a comunidade de professores a compreender como ocorre o projeto de vida. Pode passar, por gentileza, Eduardo. Então, nós pensamos no seguinte, de trazer possibilidades de pensar o projeto de vida no contexto educacional da 10ª direta. Mas quero iniciar dizendo que a gente quer fazer isso em conjunto, que a gente pensou, programou, pensou em uma metodologia, como disse o Eni, da metodologia, de uma forma que a gente pudesse dialogar junto. Então, por gentileza, pode passar. E vamos continuar o nosso diálogo. Isso, pessoal. Então, agradecer mais uma vez o convite, agradecer aos professores, a nossa querida Sueni, professor Eduardo. Então, nós iniciamos, pessoal, com uma pergunta, né? O que seria projeto de vida para aquele ou aquela que ainda não teve o contato ou experiência com o projeto de vida? Nossa querida Sueni vai colocar agora no chat, pessoal, um linkzinho para que vocês possam entrar e colocar suas interpretações, pode-se dizer assim, do que seria o projeto de vida na cabeça de vocês, né? Então, como a professora bem falou, eu acredito que todo bom diálogo tem que ser participativo, né? Então, para que a gente possa enriquecer esse diálogo, vou pedir que vocês possam fazer isso. Então, a gente vai dar um tempozinho para que vocês possam colocar e depois a gente publiciza. Inclusive, essas questões, as palavras, pode ser uma frase, a gente pretende trabalhar com essas questões no decorrer do nosso diálogo, tá bom? Professora Sueni? Pode até colocar também o que eu gostaria de saber sobre o projeto de vida aqui da 10ª Direct. Pode colocar isso aí também. E a gente vai tentar, durante essa manhã, trazer essas respostas. O que a gente não conseguir, a gente faz em outra etapa, mas a gente vai tentar trazer todas essas respostas hoje. Eduardo, por gentileza, pare seu compartilhar para compartilhar as respostas do que eles já estão escrevendo. Vocês observem que já tem uma... Esse aqui eu consegui, professor, compartilhar. Uhum. Já tem uma imagem, e a gente pensou em colocar essa imagem, pensando que o projeto de vida nós conseguimos construir juntos. Nós desenhamos juntos com os alunos. Já tem algumas questões, né, professora? Pretensões, motivações. Isso, pessoal, podem colocar, não tenham receio. Pode. Se alguém quiser ajuda se quiser escrever aqui ao lado tem uma caneta, se quiser colocar nas notas adesivas também são bem interessantes. Olha, pode clicar na nota adesiva e digitar. Isso. Tem livro didático? Excelente pergunta, muito bom. Certamente é um componente de desafio, certamente. Mas bem motivador também. Conflitos. Com certeza o professor Eduardo vai falar sobre conflitos, pretensões, desafios, aprendizado, perfeito. O projeto de vida são parte dos projetos integradores? Excelente pergunta. A gente até vai discutir um pouquinho sobre o que seria um projeto integrador, né? Qual a carga horária? Muito bom, muito bom. Eu acredito que essa a gente vai deixar até para o nosso universitário, professor Eduardo.
Lindo, professor. Eu estou vendo um bebê, professora Reilta. É lindo, lindo. É como a professora falou, eu estou vendo essas imagens direto hoje em dia. É, minha netinha que está por aqui. É linda, parabéns. Meus queridos, minhas queridas, todo mundo já participou, já colocou, só para a gente fazer uma retrospectiva. Então, vejamos o que nós temos, né, professora Sueli? Nós temos conflito, com certeza nós temos conflitos, né? Desafios, sim, temos muitos desafios. Sim, isso causa reflexões, inclusive até na nossa prática, e tem que ser assim, porque senão a gente não se reorganiza, reorienta. Mas também traz motivações, né? Eu acredito que até a fala do professor Eduardo, vocês vão identificar essa motivação, pretensões. Acredito que o projeto de vida, né, professora Sueli, é uma pretensão de algo melhor, algo mais próximo do nosso estudante, inclusive porque a gente vai tentar identificar quais são as pretensões desse nosso estudante. Tem livro didático, sim, tem livro didático, né? Graças a Deus tem livro didático. Muitos ainda não conseguem entender que o livro didático é um orientador, não algo que deve ser seguido de capa a capa. Qual a carga horária, né? Então, pessoal, são 2 aulas semanais, né? São 2 aulas semanais, mas com certeza a gente vai poder discutir um pouco mais sobre esses pontos. Professora Seni, quer comentar alguma questão? Só dizer que as palavras pretensões, a gente recebe provocações. Que pretensões? Quem pretende? Pretende o quê? Por isso, professores de ciências humanas, outra área que se envolve com o projeto de vida, a gente precisa estar atento a esses cuidados também. Eu gostaria que o professor Eduardo voltasse à apresentação. Deixa eu sair aqui dessa. E essas questões a gente vai dialogar durante a nossa formação e no momento que a gente estiver conversando, quem quiser acrescentar mais alguma, pode passar para o próximo, professor Eduardo. Quem quiser acrescentar mais alguma coisa, ou no chat, ou lá no Jambote também, depois a gente volta para ele e vê que outras provocações foram trabalhadas na manhã. Então, trazemos a questão da lei, a Lei 13.415, aqui somente para lembrar que no artigo 3 diz o seguinte: os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno. Então, quando se fala aqui em formação integral, é além daquela formação em tempo integral. Porque estamos também na batalha pela meta até 2024, a meta 4 ou a 6, que a gente precisa ter 50% de nossas escolas com escola em tempo integral. Mas também precisamos que essa escola em tempo integral tenha uma formação integral. Ou se não é em tempo integral, mas tenha uma formação integral. De maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Olha só, todo o nosso olhar, aí me lembra Morin, quanto tempo atrás, Morin já dizia, na minha monografia, já discutia sobre essa questão da formação integral, a questão que o sujeito não é só cognitivo, é físico, é socioemocional também. O que eu fico sempre observando esses detalhes é que a gente precisa estar atento às pretensões, às ideias que estão por trás de tudo isso. E como professor de filosofia, eu vejo isso, ou como professor de sociologia, ou como professor de inglês. Pode passar, Eduardo. E a gente vem pensando o seguinte, aqui na 10ª Direct, trazendo um pouquinho de Foucault para dialogar com a gente. Projeto de vida é o meu projeto de vida ou é o projeto de vida da sociedade? Ou são os dois? Mas quando a gente pensa no projeto de vida, a gente pensa no cuidado de si. E o que é o cuidado de si? Aí a gente traz Foucault para dialogar um pouquinho do seu livro Hermenêutica do Sujeito, quando ele diz que no cuidado de si é preciso que te ocupes contigo mesmo, que não te esqueças de ti mesmo, que tenha cuidado contigo mesmo. O ocupar-se consigo mesmo indica uma relação singular, transcendente do sujeito em relação ao que o rodeia, aos objetos que dispõe,
como também aos outros com os quais se relaciona, ao seu próprio corpo, enfim, a ele mesmo. Então, o que é que a gente observa? Que o projeto de vida está relacionado a cuidar de si e com o outro. Estou olhando para o meu projeto de vida, mas o projeto do outro também. Se meu projeto de vida, eu tento projetar algo, por exemplo, eu quero fazer um mestrado e o meu mestrado está relacionado aos outros colegas também que estão lá no mestrado. E muitas outras situações. Então, cuidar de si e cuidar do outro é um dos pontos que a gente observa que pode se relacionar, porque a gente pensou nessa formação também, trazer alguém que, como professor de filosofia, de sociologia ou de outra disciplina, ver como fazer essa relação. E a gente trouxe um exercício para a gente experimentar aqui um pouquinho. Se eu estivesse na sala de aula com os estudantes, o que eu poderia fazer? Professor Eduardo, por gentileza, passe para o próximo. Pessoal, não poderia deixar de ser como é que a gente pode abrir um diálogo, uma discussão, um encontro tão fabuloso como esse, sem poder refletir um pouquinho sobre quem nós somos, né? Então, eu, juntamente com a professora Sueni e o professor Eduardo, antes mesmo de dialogar sobre todas essas questões do projeto de vida, a gente quer saber um pouquinho sobre vocês, quer conhecer um pouco sobre vocês, né? Então, vou pedir a vocês que vocês olhem essas três colocações, essas quatro, perdão, que a gente colocou. Eu sou quem, né? Eu cuido de mim quando? Quando eu cuido de mim? Será que eu cuido de mim? Né? Será que eu estou cuidando de mim? Eu cuido do outro quando? Né? Então, essa indagação, será que eu realmente cuido do outro ou eu apenas cuido de mim? Mas como a professora Sueni falou, será que apenas cuidando de mim, né, eu também não vou estar agredindo o espaço do outro? Não vou estar não contribuindo para que o outro também cuide de si? Cuidam de mim quando, né? Será que alguém cuida de mim? Né? Será que tem alguém olhando por nós? Então, a gente colocou essas quatro questões para que vocês possam indagar, pensar um pouquinho e, no momento da apresentação de vocês, porque a gente quer conhecer vocês, a gente quer saber quem está na sala, né? Então, vocês possam falar sobre uma, duas ou até as quatro questões que foram colocadas aqui. Nós daremos um tempinho e, em seguida, a gente vai começar ouvindo, né? Quem quiser começar a falar um pouco de quem é, onde está, será que você cuida ou não de si? Então, a gente quer abrir esse espaço para que vocês possam dialogar conosco, né, professora Sueni? É isso mesmo, Suete. Vamos dar um tempinho aí para os nossos amigos pensarem sobre essas questões. Já já a gente escuta vocês. Como o professor falou, é uma roda de conversa. Na roda Isso, de conversa, todos conversam. perfeito, sem explanações exaustivas, um diálogo. Então, você pode ir dizendo, começando dizendo o seu nome, de onde veio, né? E se realmente você cuida de si, cuida do outro, alguém cuida de você. Então, quem quer iniciar? Meninos, meninas? Eu costumo chamar o pessoal do sexto ano, carinhosamente chamando de sexto ano. Eu sou Maria de Lourdes, sou aluna do terceiro período da UERN, de Ciência da Religião. Seja Eu acho, bem-vinda, seja bem-vindo. Que sorriso eu bonito. acho que eu acho que eu cuido de mim quando eu vou para a universidade tentar aprender um pouco mais, né? Eu cuido do outro quando eu dou o verdadeiro valor ao professor que sai da sua casa com sua rotina, às vezes correndo de um trabalho para o outro, e eu fico atenta às explicações e à aula. Eu acho que é uma forma de cuidar, de respeito pelo aquele profissional que está ali na sala de aula. E cuidam de mim quando eu recebo o afago dos meus amigos de sala de aula, que às vezes, em muitas situações, às vezes você vai para aprender, mas você também vai para compartilhar. Eu acho que é isso.
Perfeito, minha querida. Muitíssimo obrigado. Maravilhoso, maravilhoso. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Francisco. Seja bem-vindo. Deixa eu ligar aqui. Está um pouco baixo. Tá um pouco baixo? Agora melhorou. Olha aí quem é, meu Deus. Tudo bem, pessoal? Francisco, um beijo, que saudade. Tudo bem, meu Tão querido? feliz, agora nosso professor efetivo, Rita. Sim, parabéns, Edson, né? Papai. Que bacana, Francisco. Prazer em revê-lo. Por onde Igualmente. andas? Por enquanto, ainda estou em Caicó. Pretendo continuar por aqui. Também estou em São José. Não é o caso de hoje, né? Mas eu também tenho meus dias lá em São José. Pronto. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, reencontrando meus professores, né? E com relação à dinâmica, vamos lá, né? Quem sou eu? Eu sou Francisco, né? Sou licenciado em Filosofia. Atualmente sou professor efetivo do Estado. Eu cuido de mim quando? Eu sou um pouco relapso quanto a isso. Pratico pouca atividade física, né? Aí, por esse motivo, assim, eu acho que eu cuido muito pouco de mim. Mas eu também cuido de mim quando eu tiro um tempinho para estar com minha cachorra, que me faz muito bem. Eu cuido do outro quando eu escuto, né? Eu ouço, trago uma palavra, né, amiga, né? Dá um apoio. E cuido de mim da mesma forma, né? Ou então quando contribuem, dão a sua crítica, né? Aquele feedback para que a gente possa melhorar também, porque a gente está sempre em construção, não é isso? Era isso mesmo. Obrigado, pessoal. Eu acho que eu nem posso falar, vou deixar a professora Sueni falar, porque ela tem um carinho gigantesco por você, Francisco. Mas muito obrigado, meu querido. Seja bem-vindo, muito feliz. A professora Sueni pode falar bem melhor do que eu, que quando a gente viu sua convocação, a gente ficou. O dia melhorou, pode-se dizer assim. Muito bom mesmo. Foi muito gratificante. Quando Suenira me mostrou o nome, disse: Sueni, você conhece esse professor? Quando eu li Francisco Pereira, foi de muita alegria. A gente ligando para ele, para que ele nem imaginava que ia ser chamado. É um excelente professor e com perfil, viu, Suedes, coordenador para projeto de vida também. Suedson, professor, mas tem um peso danado isso aí, pelo amor de Deus. Sim, com certeza, Francisco é uma das pessoas que a gente entende que tem sim o perfil de projeto de vida, de eletivas, né? E, pessoal, dando continuidade, quem seria o próximo, a próxima? Eu vou falar também, vou falar também. E dizer a Francisco que nós temos aí um edital de aluno especial aberto, né? Esperamos que ele retorne à universidade, que volte para através do Prof. Filho, já que agora ele é professor da rede, né? Então, o canal está aberto, Francisco. Tem um edital para aluno especial, inclusive com o professor Antônio Júlio, né? A disciplina de elaboração de material didático. Estamos aguardando você por aqui. Então, eu sou uma professora, é assim que eu me defino. E eu gosto muito de quem eu sou, né? Eu gosto de ser professora. E eu cuido de mim quando eu viajo, quando eu me exercito, quando eu estou com as pessoas, eu penso que estou cuidando de mim. Quando leio, né? E eu cuido do outro, né? Quando eu respeito, quando eu encontro maneiras de respeitar o outro nas suas adversidades, nas suas diversidades, né? E eu penso que cuidam de mim quando me escutam. Eu me sinto cuidada quando encontro pessoas que eu consigo fazer com que elas me escutem, né? Então, acho que é dessa maneira que eu me defino.
Perfeito. Eu só mudaria a questão de eu sou professora. É a professora, né? Pelo menos na minha concepção. Então, Obrigada, Suedson. nós aqui agradecemos, professora, sempre muito carinhosa, muito atenciosa com todos nós da UERN. Tanto é que, Francisco, aqui já é uma convocação, viu, Francisco? Não é uma... Tem que ir, meu querido, tem que ir, que você vai ver que vai ser maravilhoso. Pessoal, por favor, quem poderia? Agora, professor Júlio, professor Eduardo, fiquem à vontade. Então, eu vou participar também. Eu sou o moderador, mas o moderador geralmente fica um pouco à parte, né? Meio que em cima do muro. Tô quebrando os protocolos, É, professor. pois Pelo é. amor de Deus. Isso, então. Sou Antônio Júlio, né? Sou professor. é, E eu cuido de mim quando eu penso no outro, eu tenho essa empatia com o outro, né? Acho que ser professor também é isso, essa empatia que a gente tem com o outro, sejam colegas, sejam alunos, né? Enfim, seja a comunidade. E eu cuido do outro quando essa empatia se transforma em uma ação concreta, né? De formação, de auxílio, enfim, de educação, né? No sentido bem amplo do termo. E cuido de mim quando essa essa empatia, né, esse afeto, esse pathos, como diriam os gregos ou como dizia Spinoza, esse pathos, esse afeto, ele de alguma maneira se reflete, né, numa sociedade melhor, numa sociedade mais tolerante, numa sociedade mais amorosa, né, vamos chamar assim. Acho que é isso. Perfeito, professor, muito bom. Nós temos aqui o professor Eduardo, está faltando a professora Denise. Vou falar aqui e a professora Denise vem em seguida aí. Pode ser, professora? Então, sou Edson, quem eu sou, né? Eu sempre problematizo muito isso, principalmente com o projeto de vida, né? Uma das primeiras perguntas que muitas vezes os livros trazem. E eu acho que é muito complicado a gente falar sobre isso, porque eu sou muito mais defensor da situação de estar alguma coisa em vez de ser, de fato, né? E aí, eu compreendo isso como uma coisa tão complexa que talvez trazer uma definição final seja limitar as possibilidades que a vida nos traz aí. Mas eu acho que eu cuido de mim quando eu consigo traçar metas e alcançar os objetivos que eu imagino ser interessante. Eu cuido de mim quando eu consigo dormir. Eu cuido de mim quando eu consigo acordar e dizer: hoje eu vou fazer um exercício físico, vou tentar ficar um tempo com a família, vou tentar também ser competente com o meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu vou tentar ter o meu lazer, né? Não só viver de uma forma de trabalho. Eu cuido do outro quando muitas vezes em sala de aula, é tanto que essa é a minha maior motivação, eu consigo contribuir para abrir mentes no sentido de aceitação do outro, de romper com a discriminação, com preconceitos, com visões muito fechadas sobre, sobre si, sobre o outro, né? E eu acho que cuidam de mim quando pensam na forma que eu posso estar contribuindo e na forma que também podem estar me ajudando. Então, assim, um convite desse que acontece hoje, né? Eu entendo como uma forma de cuidado comigo, por exemplo, mas de tantas outras formas aí. Perfeito, professor. Muito obrigado, meu querido. Professora Denise. Não se preocupe, professor. Pode ficar, se quiser colocar no chat enquanto a gente fala também, não tem problema. O diálogo é totalmente aberto, tá bom? Então, vou passar aqui para mim e para a professora Sueni, porque a gente dá continuidade. Então, posso ser eu, professora? Depois vem a senhora? Pode sim. Então, eu sou um professor, né? Eu sou professor, eu estou coordenador, mas, na verdade, eu me sinto professor na busca de me tornar um bom educador, né? Eu cuido de mim quando?
quando eu estou próximo dos meus queridos, quando eu estou numa reunião tão benéfica como essa, né, uma discussão tão calorosa como essa. Eu cuido de mim quando eu estou lá próximo no nosso ambiente, né, Sônia, na 10ª Direct, que a gente está conversando, está dialogando, então eu cuido de mim nesse momento. E é simultâneo, né? Ao mesmo tempo que eu estou cuidando de mim, eu acredito que um olhar, uma conversa, um abraço, eu posso estar cuidando do outro também, né? Às vezes a gente nem sente isso, nem sente que está ajudando o outro, mas muitas vezes a gente ajuda sem perceber. E cuidam de mim quando me dão atenção, né? Quando gostam de estar na minha presença, né? Como eu falo para o professor Eduardo, que conversando com ele, ele nem percebe, mas eu fico imaginando aquele rapaz lá da ECAM, né, com tantos sonhos, tantos anseios, e a gente percebe esse indivíduo incrível que se tornou, né? Então a gente percebe que o nosso trabalho, né, que as nossas discussões em sala de aula surtem efeito, né, professora Sueli? Porque hoje é um amigo, é um querido, e que tem uma índole maravilhosa, né? Assim como o professor Francisco também. A gente fica feliz com pessoas boas, ganhando espaço na sociedade para transformar a sociedade um tanto quanto melhor, né? Professora Sueli. É isso mesmo, a gente fica feliz de depois estar com nossos alunos, sendo nossos colegas e com esse trabalho muito magnífico, muito, muito bacana. Quando vocês escutarem o professor Eduardo, vocês vão entender. A gente se sente orgulho de fazer, sente muito orgulho de fazer parte dessa história. E Sueli, eu sou professora, mulher professora de coração, de corpo, de alma, desde muito tempo, sem querer sair de sala de aula. Uma confusão para sair de sala de aula, mas arranjo sempre um jeitinho de voltar, de fazer alguma atividade. E eu penso que cuido de mim quando eu leio, quando no lazer, quando estou com a família, eu percebo que eu estou cuidando tão bem de mim, mesmo percebendo que a gente ainda tem muita coisa para fazer para poder cuidar de si. E cuido do outro quando eu escuto o outro, quando eu observo seus potenciais, quando na escuta eu chamo de olheiros, a gente está sempre olhando para o outro e pensando, esse aqui tem um potencial. Por exemplo, com o Francisco, a gente já tinha dado uma olhadinha no texto de sua monografia, ver como é que ele poderia entrar no Profilo, no último que foi lançado, mas não deu tempo. E agora ele vai voltar, né, Suécia? Que é quando o Sueli diz, você vai voltar. E quando cuida de mim, gente, quando eu vejo aquelas mulheres lutando pelos nossos direitos, eu não estou lá com elas, eu estou às vezes em outro estado, mas quando eu vejo aquelas lutas, eu digo, estão cuidando de mim. Estão cuidando de mim porque estão vindo as transformações. Quando eu escuto os discursos do professor Eduardo, dizendo o que quer fazer, o que almeja fazer, o que está em seu projeto de vida para os estudantes da ECAM, eu digo, como ele está cuidando de mim, porque eu sei que ele vai contribuir para a transformação de uma sociedade em que eu vivo nessa sociedade e vou observar essa transformação. Então, gente, esse é um exercício, quando nós pensamos juntos, que inclusive nós fizemos, eu trabalhei com os estudantes na ECAM, eu com filosofia, o professor Rafael com inglês e projeto de vida. Então, a gente montou um projeto integrador e uma das atividades foi essa daqui, para pensar em si e pensar no outro, porque é assim que a gente acredita o projeto de vida. Eduardo, por gentileza, passa, por favor. E aí a gente percebe o quê? Que o projeto de vida é uma construção com o outro, com as leituras, com essas discussões. A UERN está assim, eu fiquei encantada quando o professor Júlio falou desse grupo, desse projeto de extensão, porque as leituras, as discussões, os diálogos sobre o projeto de vida é quem vai fluir a melhor forma e juntar com a prática com quem está na sala de aula, como nós fizemos hoje. Pode passar, professor Eduardo. E o projeto de vida está relacionado ao quê? Ao protagonismo do estudante, às juventudes, pensar nas juventudes, em suas limitações e potencialidades, nos valores,
As competências, inclusive tem uma competência da BNCC que fala sobre a questão do projeto de vida, mas pensar o projeto de vida com autonomia e liberdade. Por isso eu disse a questão de pensar as pretensões, o professor que está lá na frente, ou as pretensões do próprio sistema, quais são as pretensões de trabalhar o projeto de vida, mas quem está na ponta? O professor. É o professor que vai trabalhar de acordo com o quê? Com suas ideologias, e tentando ver essa questão da própria competência, que fala de trabalhar o projeto de vida, respeitando a autonomia e as liberdades dos estudantes. Mesmo que essas liberdades, como aparece no próprio conceito que vem na BNCC, que é na próxima página, Eduardo, mesmo que diga, o projeto de vida aqui é o que traz a nossa BNCC, é o que os estudantes almejam, projetam e redefinem para si ao longo de sua trajetória. Uma construção que acompanha o desenvolvimento das identidades em contextos atravessados por uma cultura e por demandas sociais que se articulam, ora para promover e ora para constranger seus desejos. Então, olha aí o desafio do projeto de vida, a gente poder se relacionar, trabalhar com o estudante, para que ele possa pensar no seu projeto de vida e pensar no seu projeto de vida que em momentos vai se relacionar, vai entrar em conflito com o que a sociedade lhe oferece, com as oportunidades dadas pela sociedade. E o professor é especial, uma peça especial nessa relação do estudante com o seu projeto de vida. Muitos estudantes, às vezes, ficam assim, almejam determinada coisa, mas não sabem como caminhar. E o projeto de vida é só profissão? Não. O projeto de vida é só a sua vida pessoal? Não. E a gente percebeu um detalhe quando a gente fez uma formação para os professores. A gente já pensou em nosso projeto de vida? Só para vocês pensarem. Vocês que estão aqui, já pensaram no projeto de vida de vocês? Nós não tivemos essa formação, nem no ensino médio, nem na universidade, mas o professor tem sim um projeto de vida. Qual é? E o que fazer para almejar esse projeto de vida? Eu tentei o mestrado, mas eu quero o doutorado. Mas e agora? Como é que eu posso me organizar e pensar nesse projeto de vida? Ou então eu queria ser pai. Fazia muito tempo que eu estava planejando conseguir isso no meu projeto de vida. Então eu percebo, me parece que o projeto de vida, que algumas pessoas estavam relacionando apenas à profissão, não é apenas a profissão. Né? A profissão é um dos pontos que a gente pode caminhar no nosso projeto de vida. Mas o projeto de vida em si, é o que o projeto de vida de cada um? Eu acredito que essa reflexão do estudante pensar e o próprio professor pensar em seu projeto de vida, e o meu projeto de vida está relacionado ao projeto de vida dos meus filhos, está relacionado ao projeto de vida de outras mulheres. Então, se é um coletivo, como é que eu posso pensar, o que é que eu posso fazer hoje que vai contribuir para o projeto de vida dos meus estudantes, por exemplo? Pode passar, professor Eduardo. Nessa reflexão, aí vem o papel da escola, vem o papel do professor, que Sueto vai trabalhar essa parte com você. Isso, pessoal. Só para que a gente possa também pensar o projeto de vida, uma das coisas que está nas orientações curriculares a nível de Estado, né, do nosso RN, é que o projeto a gente não precisa e não pode pensar ele para depois, no futuro. Eu acho que isso passa muito a ideia do aluno, nossa, a gente projeta, né, projetar algo que pode vir, que vai vir. Não, na verdade, a ideia do projeto de vida a nível de RN, a nível do Rio Grande do Norte, é que esse projeto ele não vai acontecer, ele está acontecendo. Né? Então, a ideia é que a gente possa trabalhar com o nosso aluno desde o primeiro, segundo e chegando no terceiro ano, que esse aluno ele possa pensar o seu atual projeto de vida, né? E que ele possa redirecionar, reorientar a partir das suas expectativas, a partir dos seus anseios no presente. Então, a ideia é que o projeto de vida faça com que essa reflexão exista a princípio, não a posteriori. Então, qual seria o papel da nossa escola? Qual seria o papel da escola? Né? Para
para além desse conceito que eu vou apresentar aqui, né, nós poderíamos dizer que a escola, ela não pode e não deve ser aquele local onde a gente molda os nossos alunos, né, onde a gente já tem um perfil pré-estabelecido, que ao final do terceiro ano, esse aluno ele tem que se enquadrar nesse perfil. O projeto de vida vem justamente para romper com essa ideia. Então, a ideia, a partir do projeto de vida, é que a escola seja um ambiente onde esse aluno ele possa se sentir bem, se sentir acolhido, para que ele possa, a partir dele mesmo, de suas experiências com ele, com o outro, toda a comunidade, que ele possa desenvolver suas potencialidades. Então, o projeto de vida, ele vem justamente para fazer com que esse aluno ele tenha esse ambiente profícuo de desenvolvimento, né, das questões socioeducativas, das questões psicológicas, né, um desenvolvimento integral, e que muitas vezes pode ser em tempo integral, né? Meu querido Eduardo, pode passar? Pode passar. Ele vai passar, Suete. Tá certo. Sem problema, isso. Aí vem aquela bela pergunta. Então, o professor de projeto de vida, existe concurso para professor de projeto de vida, né? Pode haver concurso para projeto de vida. Então, como a professora bem falou logo no início, esse projeto ele vem sendo construído a partir de 2017 e vem sendo implantado aí entre 2017, 2018 e 2019. A princípio foi com escolas pilotos, né? Cerca de 100 escolas a nível do nosso estado foram contempladas com a inserção, né, pode-se dizer assim, desse novo componente curricular. Confesso que, de início, por não saber como desenvolver esse projeto, como não saber como pensar o projeto de vida, no início, né, e eu estou falando que ainda pode acontecer, mas no início ele era utilizado como uma forma de cumprir, no caso, aquele professor que estava precisando completar sua carga horária, então ele teria aquelas 2, 4 aulas para que ele pudesse completar sua carga horária. Isso eu estou falando, pessoal, no princípio, porque não tinha havido nenhuma discussão acerca do projeto de vida, então pensava-se que seria algo provisório, algo que não denotaria tanto tempo. Mas, com o passar do tempo e o entendimento de que esse é um componente curricular que veio, pelo menos no momento ele veio para ficar, né? Então, automaticamente foram construindo perfis para que esse professor pudesse atender esse componente curricular. Já vou colocando que não existe concurso específico para o componente curricular do projeto de vida. E a orientação que nós temos é que esse personagem, esse professor, ele tem algumas características que possam fazer com que ele tenha uma benéfica atividade em sala de aula, né? Então, seria aquele que tem boa comunicação, né? Não estou dizendo que aquele que é mais introvertido, ele não possa ter o perfil, outras qualidades, mas seria interessante que aquele professor comunicativo, ele pudesse, né, se engajar nessa tarefa. Aquele professor que, além de ser comunicativo, ele também tem que escutar o seu aluno, né? Ele não tem nada pré-estabelecido, ele não tem nada engessado, como a gente ouve e lê muitos nossos textos educacionais. Então, ele tem que ser aquele indivíduo que ele possa escutar o seu aluno e, a partir da escuta ativa do seu aluno, ele possa desenvolver práticas que possam proporcionar esse desenvolvimento, né, das qualidades, das potencialidades do seu aluno. É aquele também, pessoal, que deve trabalhar com habilidades socioemocionais. A gente está, não vou dizer que está acabando a pandemia, porque isso aí seria uma insanidade da minha cabeça, mas a gente está saindo de um período um tanto quanto mais difícil, onde a gente está percebendo que um dos grandes problemas que a gente está identificando no nosso alunado, e não só no aluno, mas também nos profissionais, são essas questões socioemocionais, né? Então, são essas questões existenciais, né? Então, o perfil do professor que trabalha projeto de vida tem que ser aquele indivíduo também sensível a essas questões, né? Que possa, eu não estou dizendo que ele entenda totalmente as questões socioemocionais, mas que pelo menos ele esteja aberto a discutir essas questões socioemocionais e
possa direcionar para aqueles profissionais, no caso, se ele identificar os alunos que tenham esses déficits, pode dizer assim. Esteja sempre aberto a repensar a sua prática. Isso é fundamental, pessoal. O professor, não só o professor de projeto de vida, claro, mas no projeto de vida, o professor ele tem que estar sempre disposto, né, a conduzir o seu alunado por caminhos diversos, a deixar ser conduzido pelo seu alunado, né? A conversar com seu aluno e perceber que aquilo que ele planejou, tão bem planejou, né, no papel, na teoria, maravilhoso, só que no decorrer da aula ele entende que aquele não seria o caminho. E o caminho indicado pelo aluno, pela aluna, pela turma, é o que pode causar melhores e maiores impactos positivos na vida desse aluno. E acima de tudo, pessoal, por que eu botei identidade com componente? Porque a gente não escolhe entrar no componente já automaticamente a gente, nossa, eu me identifico com o componente. Não é assim. Eu acredito que até no discurso do nosso professor Eduardo, ele vai falar e vai deixar bem claro. A gente se constrói nos nossos componentes. Então, mesmo eu tendo a graduação em filosofia, em história, se eu não estiver no ambiente educacional, me reorganizando, me reconstruindo, me repensando, eu não vou criar essa identidade com componente curricular. Então, não só para o componente projeto de vida, mas para todos os componentes, é necessário que esse professor, que tenha essas qualidades, que possua esse perfil, ele também se identifique com o componente. Porque ele se identificando com o componente, ele vai entender que é mais um espaço para que ele possa fazer com que o seu aluno ele tenha um ambiente profícuo para se desenvolver totalmente. Aí nós chegamos em uma das perguntas, né, que foi colocada aqui. Então, o que são os projetos integradores? Né? O que é um projeto integrador? Né? Pessoal, na letra da lei, projetos integradores são livros. São livros. Né? São livros. Como assim, professor? Projetos integradores? Sim. São livros, são volumes únicos a partir de cada área, né? E nesses volumes, nesses livros, cada um comporta cerca de 6 projetos. Então, cada um tem 6 projetos, né? E esses projetos, eles devem contemplar pelo menos quatro temas integradores, né? Que seriam as novas tecnologias, os TINs, mídia e educação, mediação e conflitos e protagonismo juvenil. Mas para além disso, oi, tudo bem, Joalce? Seja bem-vinda. Mas para além disso, o que são os projetos integradores? Pessoal, é uma proposta educacional que visa, né, acima de tudo, fazer com que o meu componente curricular não trabalhe isoladamente dos demais. Que eu possa discutir com o professor Eduardo, com o professor Júlio, com a professora Reilta, a partir da visão que eu tenho do meu componente curricular. O professor Eduardo tem uma visão a partir do componente curricular dele, que a gente possa trabalhar junto um tema em comum, né, que possa desenvolver esse tema por vários viés, por vários olhares, e que o aluno ele possa ter esse leque de possibilidades de pensar uma mesma proposta, o mesmo problema, a partir de várias visões de mundo. Então, seria mais uma oportunidade de que esse aluno possa desenvolver suas potencialidades. E esses projetos integradores, pessoal, ainda existe certa relutância, certa resistência em relação a trabalhar com eles, porque, querendo ou não, nós não tivemos um contato mais próximo com determinados sistemas educacionais que desenvolvesse essa proposta. Então, é por isso que está sendo um tanto quanto doloroso, um tanto quanto duro, romper com as minhas perspectivas educacionais, com esses tabus educacionais, e é por isso mesmo que a gente convidou o professor Eduardo, que ele está, né, conseguindo, né, romper com várias perspectivas tradicionais, pode dizer assim. Eu não estou rejeitando a tradução, veja bem, não estou rejeitando a tradução.
a tradição. Estou dizendo que a gente precisa repensar as tradições a partir das nossas perspectivas contemporâneas. E é por isso que o professor Eduardo está aqui, para que ele possa trazer um pouco, né, das expertises que ele tem em sala de aula, com esses projetos integradores, né, organizando a área que ele atua, né, porque ele é um dos que eu posso dizer que ele é um PCA nato, né, é um professor coordenador de área nato, e é uma das perspectivas que a gente tenta trabalhar. Então, o que nós, eu e a professora Sueni, nós queremos aqui com esse primeiro diálogo, é abrir as possibilidades para que a gente possa discutir a partir da experiência de um professor que está atuando na rede pública do Rio Grande do Norte, que é o professor Eduardo. Então, pode passar, Eduardo, aqui o outro. Essas aqui são as nossas referências. Vocês podem perceber que a gente está embasado totalmente com todas as orientações atuais, né? Toda a documentação atual, né? Toda a lei atual. Então, tudo que a gente discutiu aqui, pessoal, a gente tenta dialogar com toda a rede. A professora Sueni, ela está secretária da Educação de Timbaúba dos Batistas. Contudo, até ontem ela estava no seio da 10ª Direc. Na verdade, eu posso até dizer que ela não saiu ainda. Inclusive, ela até está na 10ª Direc. Então, ela colocou que a gente poderia discutir a partir da realidade, que eu acho que para que a gente possa desenvolver realmente uma discussão salutar, profícua, a gente tem que discutir a partir do chão da escola, sem tantas teorias e muito mais práticas positivas. Professor Eduardo, por favor, fique à vontade. Antes do professor Eduardo, deixa eu falar só uma questão. E o projeto de vida é para ficar só no ensino médio? Eu quero passar aqui para vocês que segunda-feira, dia 1º, eu vou apresentar o projeto de educação integral da cidade de Timbaúba dos Batistas para os nossos juízes, doutor Vicente e doutor André, aqui na 10ª Direc. E um dos pontos que eu vou apresentar são alguns ateliês. E um dos ateliês para o 6º ao 9º ano vai ser projeto de vida. Então, na realidade, a gente já vai pensando e observando que o projeto de vida também é interessante em outras séries. Por isso que a gente continua com essas leituras e vou precisar também do professor Eduardo, lá na cidade de Timbaúba, viu, professor? Para nos orientar nessa nova empreitada. Posso tomar a palavra, então, agora? Fica à vontade, Gente, professor. sem mais delongas, gente, para não me alongar tanto na fala, em razão do horário aí, mas eu quero deixar claro de início, né, que assim, esse debate que a gente vai ter agora é um debate que eu levo muito a sério e que eu não romantizo tanto, porque de fato é um processo de rompimento, assim, que a gente faz com modelos mais tradicionais, mas que de fato tem aspectos positivos, mas que enfrentam dificuldades e desafios que vocês sabem que está enraizado, né? Então, assim, quando eu pensei sobre a temática, eu pensei muito na produção de um diálogo que mescle uma crítica à forma como está sendo executado, mas que também traga elementos para a gente pensar como é que isso vai ser feito na prática. Então, deixa eu espelhar um slidezinho que eu fiz para vocês aqui. Eu coloquei como temática os desafios nas ciências humanas no diálogo com o projeto de vida. Isso já para deixar claro que eu sou um professor de ciências humanas, né, como vocês falaram na minha formação, e que fui um dos primeiros a chegar na escola sem ter ainda um material pronto para isso. Né, hoje a gente tem um livro didático, que, como eu vou falar mais para frente, se divide em 3 etapas, mas sem ter um fundamento sobre do que vai se tratar esse componente, ficava difícil da gente conseguir traçar, então ficava muito aberto. Né? Deixa eu iniciar aí, eu vou fazer as considerações iniciais falando o seguinte. A proposta do componente de projeto de vida advida das PCNs e BNCC é talvez a maior ambição pedagógica que eu já vi até hoje. Por que eu coloco isso? Porque nos parece que a reflexão que foi feita para se construir, né, o componente, ele traz como se a gente fosse meio que solucionar os problemas do mundo com o estalar de dedos. É quase que isso, a sensação que dá quando a gente lê.
E muitas vezes a prática mostra que é justamente o desafio muito maior do que de fato eles estão colocando. Então, assim, escrever um material didático pensando num modelo ideal de Estado, né, onde você vai fazer, eu até coloquei aí, entre aspas, né, um experimento social sobre controle de base, de reação, de tudo, é muito bom. O problema é que na prática tudo isso muda bastante. Gente, minha câmera está ficando bem ruim a imagem aí, mas vocês conseguem me ver, né? Bem, pronto. Então, pensar a prática disso é muito mais complexo do que falar que a gente vai dar de solução a série de problemas que a gente vai pensar, como é que os alunos estão se desenvolvendo, se muitas vezes existe uma série de questões que devem ser tratadas antes de conseguir, de fato, ter esse tipo de diálogo. Então, assim, o embate com a realidade dos alunos, as realidades diversas, faz com que a gente entenda essa sensibilidade que é necessária para ter esse diálogo, certo? E aí eu coloquei, para iniciar, antes mesmo de entrar, né, os problemas internos que a gente tem. Primeiro problema interno é que a gente está no momento que a gente vive, né? Que é um momento que, como o professor Suéter já falou aí, ele não é qualquer momento, né? A gente está diante do maior desastre de saúde pública aí que já existiu e os impactos sociais disso são inúmeros, é tanto que hoje a maior base de pesquisas que está tendo é voltado para esse período, né, para as consequências e os impactos do Covid em todos os âmbitos. E, do ponto de vista educacional, a gente projeta aí que vai ter impactos de no mínimo 10 anos, né, porque uma base de formação mal feita, às vezes impede outros processos. E aí, o segundo é justamente a mudança estrutural no ensino médio. Eu coloquei aí a mudança que queremos contra a mudança que tivemos, porque a mudança que nós queríamos talvez não fosse essa, né? Parece que parte daquilo que foi colocado na mudança estrutural do ensino médio não foi dialogado diretamente com os professores que estão no ensino básico, mas também com os professores que estão dentro das universidades, né? Para os professores que fizeram as pesquisas de extensão, as iniciações científicas que são valorosas. Parece que a academia, né, fica naquele progresso da gente escrever para ninguém e os estudos não são levados a sério. E aí, quando fazem um projeto gigantesco como esse, parece que eles consideram tudo isso. Então, nós tivemos uma série de aspectos negativos com essa mudança do ensino médio, mas com isso também tivemos uma série de iniciativas que vão agregar demais a essas mudanças. E projeto de vidas e projetos integradores são um deles, né? Uma pena que talvez a forma como está sendo feita não seja viável, né? É inviável por tantos outros aspectos, como a gente vinha falando. Então, do ponto de vista estrutural, fizeram uma pergunta aí no início, né, o professor Suéter até falou, né, nós temos 2 aulas semanais para projeto de vida. Mas agora vai ser assim, ser 2 aulas no primeiro ano, aí segundo e terceiro ano vai ser apenas 1 hora aula. E a gente sabe que 1 hora aula dentro a depender do modelo da escola, às vezes não é 1 hora em si, né, são 50 minutos que com aí é o mesmo problema que a gente enfrenta com sociologia e filosofia, né? Você tem o atraso dos alunos para chegar na sala de aula, aí tem uma chamada que é obrigatória, que tem que ser feita, e isso vai ficando em segundo plano no próprio conteúdo. Então, o tempo fica muito curto e trabalhar projeto de vida é algo que exige uma dinâmica gigantesca, uma dinâmica diversificada de abordagem que muitas vezes o tempo não permite fazer. Então, limita mais ainda a forma de execução, né, do que a gente planeja. Hoje, talvez eu não vá conseguir ter esse momento com vocês, né, de explicar mais ou menos como é de fato a prática disso, porque eu me foquei mais em tentar trazer os desafios, literalmente, das ciências humanas para dentro para esse diálogo com o projeto de vida. Mas talvez no segundo momento a gente consiga ter essa conversa, né, de como é que funciona na prática mesmo. E aí eu coloquei a estrutura organizacional das escolas, né, em consciência a isso, e a conscientização interna, que também é necessária por parte dos outros professores. Se um dos pilares que a gente fala da mudança do ensino médio é a questão da interdisciplinaridade, que apesar da gente saber que sempre foi trabalhada, sobretudo nas ciências humanas, né, que nós dialogamos muito os assuntos, porque não dá para despregar da história, não dá para despregar da filosofia, quando se vai tratar a sociologia e vice-versa, enfim, a gente sabe que esse pilar da transversalidade ele fica muito maior, porque o novo ensino médio traz projeto de vida com uma cabeça, que vai trazer a orientação para o aluno, e
o restante das coisas vão sendo derivadas dali, né? Então, esse despertar da autonomia, esse despertar do protagonismo, ele vai muito disso, né? Das decisões de projeto de vida. E aí eu coloquei estrutura organizacional e desafios de cada fase. Fui um pouquinho sarcástico aqui, né? Incógnitas para as ciências humanas, mas não para projeto de vida. Porque muitas vezes o material traz isso, né? Perguntas como essa que foi colocada aí no início, como os professores Sueli nos fizeram, né? Quem sou eu, né? Para onde vou, o que eu gosto, quem me forma, o que eu devo fazer, para onde vou, parece as músicas do The Fivre, né? Eu não sei de onde vim, para onde vou, eu nem sei até quem sou. E por aí vai. Então, fica muito nessa pressão também de pegar um momento onde esse jovem ele está chegando ali na pré-adolescência, para a adolescência, começa a ter uma série de questões, e aí parece que quando a escola traz tudo isso para a pauta também, sendo que exigindo isso como forma de exercício, pode surtir efeito reverso. Então, esse cuidado na forma da abordagem, para mim, é primordial também. E aí, só para que fique claro, para quem não conhece, Projeto de Vida tem um livro didático que é separado em 3 etapas, né, 3 unidades, sendo que é uma unidade para cada ano que vai ser trabalhado. A primeira unidade fica para o primeiro ano, e a esfera da abordagem dessa primeira unidade é uma esfera pessoal. Então, autoconhecimento é basicamente a base ali. Segundo ano, pega muito da esfera emocional. Então, vai ter os diálogos sobre amor, sobre relacionamentos, sobre família, mas também vai ter diálogos do ponto de vista cidadão, que é uma esfera que vai estar voltada para direitos e deveres, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o Estatuto do Idoso, e por aí vai. Então, assim, você começa a perceber que o livro ele meio que quis encabeçar uma construção contínua para que quando esses assuntos definitivamente voltados para um projeto de metas, de objetivos, de cunho profissional, ficasse mais para o terceiro ano. E é isso que ocorre, né? Quando se chega no terceiro ano, aí vem aquela esfera profissional e batendo sempre na mesma tecla, que é o que os alunos sentem muito, que é a pressão da coerção, né, que existe de todas as partes. Então, a família exige que muitas vezes aquele aluno que está no ensino médio ele trabalhe, ao mesmo tempo que a família diz: não, eu não quero que você trabalhe agora, mas terminando o ensino médio você já tem que trabalhar. E existe uma parte da família que diz assim: não, você vai trabalhar, estudar, e eu ainda quero que você entre na universidade e você tem que passar num curso bom, e o curso bom é esse que eu estou falando, você não tem autonomia para escolher isso, isso e aquilo. Então, o jovem ele começa a se preocupar com tantas outras questões que ele não consegue formular. Então, assim, a escola, não adianta a gente pensar um novo ensino médio trabalhando com a escola antiga, né? Não adianta a gente pensar essas mudanças voltadas para projeto de vida se a gente não consegue resolver pequenos problemas que não dependem necessariamente da gente, enquanto professor e enquanto educador, resolvê-los, né? E não dá para resolver tudo estralando o dedo. Não é tão simples assim, né? Como muitas vezes os textos desses parâmetros curriculares tentam trazer. Então, a coisa é complexa, né? Indiscutivelmente é complexo de se trabalhar isso. E para mim, uma das esferas mais complicadas acaba sendo a última, porque é o último ano do aluno, é o ano onde ele acha que tudo vai se resolver, é o ano onde se alimenta a ideia de que ele está terminando os estudos e que boa parte da vida dele agora, que o mundo vai se abrir para ele. Mas também é a parte onde ele começa a confrontar-se com a ideia de que será que isso vai acontecer, né? Eu percebo muito que às vezes o livro ele traz uma abordagem contínua a isso, né? Que eu coloquei aí como problemas multifacetados. E aí com problemas multifacetados eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo falar, por exemplo, que muitos diálogos que são produzidos pelos livros didáticos, que são orientações apenas, né, mas também pelo material que encabeça o projeto de vida, eles não têm respaldo científico. E aí fica muito, muito, muito cheio de achismos, de falácias e bem parecido com aquela teoria do coach, né, que é a prática do coach, de que vai resolver vidas, e a gente sabe o perigo que isso tem quando a gente tenta fazer essa abordagem
e o impacto psicológico que isso pode gerar. Então, para finalizar, boa parte, eu não sei nem qual termo eu posso usar para isso, mas é como se parcela do interesse da produção do componente de projeto de vida tenha tido interferência do grande capital. Né? E com grande capital, eu estou falando aí de grandes empresas, grandes indústrias, que tentam meio que pregar o tecnicismo, a prática de qualquer atividade para realização, de direcionamento, de dizer assim, olha, você não necessariamente precisa fazer um curso, uma faculdade, talvez o seu lugar não seja esse, talvez o seu lugar seja ficar onde você já está. E eles tentam pregar isso como um choque de realidade, mas na verdade não é. Né? A gente sabe que existe toda uma prática sistemática por trás, né? E que esses cuidados exigem muito da leitura, da preparação do professor para ser feita, de fato, e dizer, olha, bem, a gente pode até falar sobre isso, sobre esses aspectos, mas é necessário que antes de falar sobre isso, a gente consiga construir uma linguagem que fique claro para ele todas as possibilidades, por exemplo, né? E aí esses procedimentos que o livro traz, ele acaba dificultando o entendimento das subjetividades desses sujeitos, né? Não se preocupa em entender as suas origens, não tem um debate sobre o que é capital cultural, não tem um debate sobre o que é capital social, e aí parece que é como se a gente estivesse falando sobre predefinições, né, da vida. Cada jovem vai ter o seu futuro conforme o seu próprio capital, e que muitas vezes, de fato, é um desafio trazer a perspectiva do meio educacional como uma mudança da vida dessas pessoas, quando a gente confronta com a própria realidade. Então, ali em sala de aula, eu posso dizer, a educação é uma saída, mas aí como é que ele vai pensar a educação como uma saída se quando ele volta para casa ele não tem onde dormir, se quando ele volta para casa ele não tem o que comer? Então, existe uma série de debates que eu estou querendo levantar a partir de agora com vocês, que é para pensar sobre isso, tá? E aí é onde entra o aspecto direto das ciências humanas, né? Que a gente tanto trabalha. Um ponto fundamental, quando eu falo sobre não ter respaldo científico, é que, como diria Bauman, né, a gente vive uma modernidade líquida, e esse aspecto da modernidade líquida, há quem concorde, há quem discorde, mas a gente não pode não falar sobre os riscos da produtividade nociva, né, os desafios de colocar a ideia de que você só é gente se você fizer 1000 coisas ao mesmo tempo, o risco de você trazer um debate para dentro do cenário da educação que leve em consideração uma série de temáticas que muitas vezes são discutidas nas universidades pelas ciências humanas, mas que não são trazidas para dentro do ensino médio por achar que os alunos não têm capacidade de pensar. Então, assim, um conceito de Bourdieu aí sobre capital cultural é fundamental ser trazido para dentro do ensino médio para fazer com que essas pessoas elas consigam ter dimensão do que estão falando, para que quando a gente comece a falar sobre um determinado fato histórico, eles consigam entender a linearidade, aonde é que dá a liga do processo histórico para o fato da atualidade, né? Para que eles entendam o porquê disso existir, o porquê daquilo existir, por que determinadas pessoas entendem com muito mais facilidade, por que determinadas pessoas têm um contato maior com as coisas do universo, porque outras não, né? Então, essa conscientização das mudanças, seja qual for o âmbito, né, social, ela tem que passar por isso. Ela tem que passar por um diálogo que vai ser feito com os jovens, né, desde a base, para que eles consigam ter consciência de suas escolhas, para que aí sim nós conseguimos produzir um diálogo para dizer, pô, agora vamos começar a pensar aqui qual o curso que você vai querer fazer. Né? Será que você tem consciência sobre o que a gente está dialogando aqui? Ou é simplesmente a ideia de que você quer ganhar dinheiro com o quê? Não. Vocês estão entendendo mais ou menos a linha do que eu estou querendo falar? Não é somente falar sobre trabalho do ponto de vista do que ganhar dinheiro, mas falar sobre uma realização pessoal, levando em consideração tudo isso, levando em consideração uma série de problemáticas fundamentalísticas, seja ela do cunho religioso, seja ela impactada por outras instituições, direta ou indiretamente na nossa vida, mas que a gente não deixe de falar sobre os contextos, sobre as particularidades de cada um, né, porque isso acaba passando batido. E não tem um modelo
Não tem um modelo pronto de projeto de vida que a gente consiga aplicar em qualquer sala de aula. O que eu mais percebo é isso. É que muitas vezes tentam fazer uma universalização do projeto de vida e a gente sabe que não tem como. Não tem como. Então, levando todos esses aspectos que eu estou falando aqui para vocês, de que numa mesma sala de aula, de um lado a gente tem um aluno que vive exclusivamente para estudar, com todo o aparato do corpo familiar, que tem horário de lazer, que tem um ambiente propício para estudo, que tem uma série de relações externas, que tem acesso a cursinho preparatório, que tem acesso a isolados de redação, de outras ciências, que tem na família membros que são professores universitários, que já têm acesso à universidade, que viaja nas férias, que conhece museu, que tem acesso a filmes e séries com a maior facilidade do mundo, que tem telefone de última geração. Ao mesmo tempo, nessa mesma sala de aula, a gente tem aluno que trabalha 10, 12 horas por dia, que está ali na sala de aula exausto, que não consegue abrir o olho. São alunos que não têm mais nenhuma base familiar, que tem, ou que o conflito interno em casa é gigantesco, né? Que tem pais viciados em drogas, que o ambiente não é propício, que não tem acesso à internet, que tem as perspectivas de vida são baixíssimas, né? Que não tem moradia, que não tem comida, que não se sente respeitado e se sente sem valor. Então, como é que a gente vai falar, né, ter essas discussões de formas universalizadas? Não tem como. Né? Então, esse ponto, para mim, é um ponto fundamental para a gente pensar projeto de vida. Então, de um lado, a gente tem uma disposição suscetível ao sucesso, bem claro, né? Do outro, a gente tem o desestímulo e a alimentação de boas expectativas. Esse é o ponto que eu quero que seja pensado quando a gente falar projeto de vida, sabe? Não pensar, o aluno vai despertar o universo do mundo e a gente vai ter um diálogo com ele ali em 40 minutos por semana, que do nada ele vai conseguir pensar, se convencer e ser um jovem que foi, assim, pensar a mudança radical da sua vida, mesmo que ele tenha sido criado em meio à miséria. Então, esses pontos, se não forem discutidos dentro de sala de aula, e se não tiver uma reforma do ponto de vista estrutural, a gente não vai conseguir colocar em prática. Então, para mim, um dos pontos que fica mais claro de desafios das ciências humanas é ter dimensão dessa problemática e muitas vezes não pensar uma forma de tentar adequar isso à prática. Né? Esse era um dos questionamentos que eu queria gerar para vocês, um ponto de reflexão, para não me estender tanto. Só ver aqui qual foi o último ponto que eu coloquei. Coloquei desafios diretos com os alunos aqui, mas é para pensar assim, que tem jeito para isso, né? Tem pontos para isso. Talvez não dê tempo para a gente dialogar aqui tudo hoje, mas eu coloquei alguns pontos aqui só para a gente ver como isso pode ser feito. E como é complexo disso ser feito, porque muitas vezes a gente não tem uma capacitação direta para lidar com isso. A gente vai se adequando, né? Como o professor Sueli falou, projeto de vida é algo que vem para a gente discutir, mas que a gente vai adequando a situação. Então, para um ano, eu posso até projetar aqui, pré-projetar uma linha de debates que eu quero fazer para no final ter um produto. Mas para outro ano, eu preciso inverter essa ordem, ou talvez eu precise remodelar, readequar a situação para cada sala de aula. Né? Tudo isso é muito relativo. E aí, só para finalizar, pessoal, eu coloquei aí relação professor-aluno capaz de converter o engajamento e a participação em sala, porque se o professor não criar mecanismos para chamar a atenção, para criar interação, de nada vai valer. Né? Parece que a gente puxar esse debate com o aluno em sala de aula não vai fazer com que ele se sinta engajado, parece que as palavras não vão ser compreensivas. Obviamente que tem que ter uma adequação de vocabulário, tem que ter uma adequação da situação para que a gente consiga promover a interação, né? Tem que levar em consideração que todas as discussões sobre projeto de vida, você tem que entender o contexto da maioria da sala de aula, você tem que trazer uma abordagem mais íntima, você tem que trazer exemplos que eles consigam ver na prática, inclusive lá, como eu estava falando, né? Se a gente tem dimensão sobre esse capital cultural, sobre esse capital social, que a gente consiga trazer isso de forma convertida, sem necessidade de trazer a definição do conceito em si. Estão entendendo? Então, é como se a gente pensasse essas atividades como uma interação individual, mas também como um trabalho coletivo. E a melhor forma que eu, pelo menos, estou vendo hoje de provocar eles é a utilização de paradoxos. Então, assim, colocar eles para conflitar, né, criar um paradoxo de Condorcet, aí, um teorema de impossibilidade para eles
entenderem como é importante a subjetividade é uma das melhores coisas, porque é dizer assim, olha, nós temos ciência hoje que o projeto de vida é o resultado das vivências de cada um, ou seja, vai ser o produto individual. Se eu colocar você com outra pessoa para tentar convergir, dizer assim, não, minha prioridade é essa, não, dificilmente vocês vão ter a mesma linha de prioridades, porque cada um tem uma vida. Então, quando eu coloco eles para conflitar sobre suas próprias vontades, é óbvio que nunca vai chegar a uma solução. Mas o fato de conseguir colocar eles para conflitar essas informações, né, o resultado do paradoxo é mais importante do que a resolução do próprio exercício, sabe? Mesmo que eles não consigam chegar ao resultado, o fato de colocarem eles para conflitar, para ver as impossibilidades, é mais importante do que o resultado da atividade em si. Porque é aí onde eles vão perceber como discutir projeto de vida é algo extremamente pessoal. E que para isso ser feito vai exigir muito mais dele do que de mim. Né? É onde a gente desperta o protagonismo inicial. Pessoal, vamos encerrar por aqui, para não estender tanto. E a gente abre as perguntas que eu acho que consegue direcionar aí. Me desculpem se eu não fui tão claro com minhas críticas, se não era o que vocês esperavam, mas eu acho que o debate deve começar por aí, sabe? Ok, obrigado. Obrigado, professor Eduardo. Agradecer também ao professor Sueni e professor Sueton. Parabenizar, professor Eduardo, a todos, né? A todos os professores pela exposição. Nós vamos passar agora as perguntas e as intervenções, né? Já que é uma roda de conversa. E eu vou aproveitar e, na qualidade de mediador, também já fazer a primeira pergunta, se me permitem. Na verdade, é uma pergunta um pouco direcionada para todos, né, os três palestrantes, embora fazendo apenas uma introdução, uma pequena introdução, acho muito pertinente as colocações do professor Eduardo e realmente dentro do projeto de vida é algo que me incomoda às vezes, né, essa questão dessa adequação do que nós colocamos como uma proposta, né, e a prática, né, a realidade concreta desses indivíduos, desses alunos. Então, como a nossa perspectiva dentro, inclusive, do mestrado ou do próprio projeto de extensão, ela se dá numa perspectiva de formação, de capacitação, né, dos profissionais da educação, a minha pergunta vai um pouco nesse sentido, né? Eu acho que vale para o professor Eduardo, para o professor Edson, para o professor Sueni e para outros que queiram também participar, né, desse bate-papo. Se a gente pensa na questão das universidades, né? O professor Eduardo, inclusive, fez essa menção na sua fala. Quais seriam, então, ou é possível falar, ou é possível indicar as possíveis temáticas, né, os possíveis assuntos, né, que pudessem contribuir de alguma maneira, de maneira efetiva, com essa capacitação, com essa formação dos professores e professoras que de alguma maneira trabalham com o projeto de vida, né? Quais seriam esses princípios, esses fundamentos, ou isso é possível de falar, né? É possível de mencionar, ou pelo menos de fazer essa indicação prévia sobre esses princípios e esses fundamentos, essas temáticas que pudessem, de alguma maneira, contribuir, né, com essa formação dos professores que trabalham o projeto de vida. Mas também não só os princípios, né, as temáticas, mas, inclusive, as questões metodológicas. Se é possível, a partir disso tudo que a gente está discutindo, se existem alguns indicativos de metodologias que possam ser, de alguma maneira, mais adequadas, né, para se trabalhar essa capacitação. Né? Eu sei que, enfim, a pergunta é essa e fique à vontade, né, para a gente, então, esquentar a roda de conversa. Posso então? Ou vocês Pois querem não. fazer mais algumas e depois a gente debate tudo? Pois não, professor, fica à vontade. Júlio,
Eu acho que eu gostaria também de colocar uma questão, se for possível, que eu acho que vai também dentro desse mesmo contexto, né? E aí os professores podem comentar, né? Não digo nem responder, mas comentar, né? sobre o que nós estamos aqui conversando. Eu parabenizo aos três, né, pelas falas. Eu acho que essa questão do projeto de vida, estava aqui respondendo a Patrícia, que inclusive a pesquisa do mestrado dela é sobre isso, né, a professora Patrícia, ela perguntando se ia ficar gravado, que ela queria assistir porque está em sala de aula, né, e que bom que vai ficar gravado sim, para que outras pessoas possam assistir. Então, gostei muito do que vocês trouxeram aqui, né, para pensar, e também a fala do professor Eduardo, que também eu não tinha escutado ainda, né, o professor Eduardo, essa perspectiva de dizer assim, não tenho muitas ilusões, né, não romantizo muito, porque, de fato, há essa romantização de que projeto de vida viria a salvar de todas essas questões sociais que o professor provoca aqui para a gente pensar. Por exemplo, tem algumas palavras que estão muito presentes nessa ideia de projeto de vida aqui, que é o protagonismo, né, o empreendedorismo, sem essa devida problematização, né? Ao mesmo tempo que eu percebo todos esses desafios, também tenho me alegrado muito com a chegada de alunos advindos do ensino médio no curso de filosofia, como se algo está acontecendo, né? Que eu digo a eles, às vezes, que assim, é um movimento contrário. Enquanto nacionalmente a gente tem uma desvalorização de áreas como a filosofia, a sociologia, ao mesmo tempo nós temos observado uma valorização por dentro, né? Por exemplo, a filosofia no ensino fundamental, a filosofia na educação infantil em vários lugares do nosso Brasil, né? Então, a minha questão talvez venha nesse sentido, né? Como nós podemos, ou não como nós, mas de que maneiras a gente pode, enquanto docente, nos vários níveis, né, chamar esse aluno para problematizar essas questões, né, para que ele possa nos ajudar a pensar juntos, né? Então, de repente, assim, como vocês, enquanto professores, de que maneiras, enquanto professores, né, e dentro de projeto de vida, mas dentro de outros projetos integradores, né, estão trazendo essas questões para os alunos pensarem e nos ajudarem a perceber esses desafios que são desse mundo, dessa realidade de cada um, né? Para serem problematizadas dentro da escola. Minha pergunta e minha preocupação vai por esses aspectos, né? De trazer essas questões à tona na sala de aula, para que possamos pensar juntos com os nossos alunos, problematizar junto com eles. Então, a minha questão vai por esse lado. De que maneiras nós podemos juntos pensar, mas dando a voz aos alunos, para que eles nos tragam a essas questões, dessa singularidade da vida, da realidade de cada um. Obrigada, era nesse sentido que a fala de vocês me fez pensar. Professor Eduardo. Estou anotando aqui um ponto que a professora estava falando e eu estava lembrando. Eu vou começar com o que ela estava falando, que enquanto está mais fresquinho aqui na cabeça. Professora, eu acho que um dos pontos que pode ser mais positivo da gente pensar isso é o trabalho interdisciplinar, né? Para isso exige um trabalho de coordenação, não de coordenação pedagógica necessariamente, mas de coordenação entre áreas, né? Que a gente consiga trazer essa abordagem
para dentro de um diálogo que diga assim, ó, lá em projeto de vida eu estou trabalhando sobre esse tal assunto, mas será que a gente pode transversalizar esse conteúdo, né? Ao mesmo tempo que eu estou lá em filosofia, fazendo uma abordagem sobre uma consciência social, discutindo, sei lá, uma temática sobre racismo, por exemplo, racismo estrutural, eu consiga em sociologia estar trazendo também uma abordagem de consciência em outros aspectos, fazendo uma abordagem prática disso, sei lá, discutindo como é que fica a questão da representatividade na esfera da tripartição dos poderes lá, né, do executivo, do legislativo e do judiciário, mas ao mesmo tempo que a gente esteja debatendo sobre indústria cultural e que quando a gente trouxer isso para dentro de projeto de vida, que a gente consiga intercalar e dizer, olha, lembra daquele assunto lá que a gente trabalhou em filosofia e sociologia? Pois bem, aqui nós vamos trabalhar também com essa esfera da representatividade para que eles se vejam também enquanto pertencentes a essa realidade, né, para que não fique um debate distante, que uma das grandes preocupações é isso. Infelizmente, a gente está tendo uma mudança no ensino médio que está caminhando para o qualitativo em vez do quantitativo. A gente está caminhando para isso. Mas aí quando a gente olha para os exames, né, para a forma como tudo é colocado na prática, é quantitativo. O Enem é uma prova totalmente contrária à própria estrutura do novo ensino médio. A gente fica aqui discutindo sobre educação, mas eu considero a prova do Enem muitas vezes né, contra a maré, vocês estão me entendendo. E, tipo assim, esse tipo de debate a gente promove um indivíduo mais engajado com as causas sociais, a gente promove alguém mais preocupado com a própria realidade, com essas mudanças, mas muitas vezes as limitações desse tipo de prova preparatória faz com que a gente tenha que se prender a outros assuntos. O próprio livro, a forma como o livro é estruturado, esse negócio de deixar 2 livros por sala de aula, né, por área, isso não funciona. Eu vou cansar de repetir isso, não funciona, né? Por área não dá para se discutir necessariamente qualquer assunto de forma transversal, né? Existem os assuntos que são voltados, mas simplesmente não rola muitas vezes colocar um professor de sociologia para ficar discutindo toda hora sobre o que é CNPJ. Está entendendo? Sobre o que é abrir um CNPJ e ponto final. Então, existe uma série de temáticas que, se a gente fala sobre uma construção contínua, desde o primeiro ano lá até o terceiro ano final, que precisa ser colocada. Então, ótimas mudanças, vamos dialogar, mas eu acho que tudo isso vai partir muito desse diálogo interno, sabe? E voltando para a pergunta anterior, sobre os assuntos que podem contribuir no universo acadêmico, eu vejo muito como uma proposta de resultado de estudos. É tanto que eu estou vendo se eu escrevo também sobre isso, né? Sobre essa ala de fazer análise de impacto, de fazer estudos comparativos, de pegar essas diferentes realidades das escolas, né? De uma escola que é voltada para um público mais periférico, como é o caso da ECAM, onde eu atuo, com a escola que é voltada para um público mais elitizado, como é o caso, por exemplo, do CDS, e a gente conseguir fazer uma análise comparativa, né? Entender como é que é feita essa formação de alguns assuntos que são delicados, como procrastinação, que o livro traz, construção de rotina, mas também sobre outros assuntos que são transversais, como é o caso da consciência ambiental, né, que a gente fica batendo muito nessa tecla. Então, outro ponto que pode contribuir para isso, aí volta saindo da esfera acadêmica para a esfera do piso do chão da escola, é pensar em ouvir os alunos, né, também fora de sala de aula, da gente entender que muitas vezes o professor de projeto de vida, o trabalho dele não é necessariamente dentro de sala de aula. Será que a escola está preparada para ouvir um professor de sociologia dizer que quer dar aula no pátio da escola, que quer caminhar com esse aluno individualmente, que quer sentar com um grupinho, conversar sobre um assunto, distribuir eles pela escola, como eu fiz ano passado, e acho que alguns professores estranharam, né, dizer, olha, cada um vamos para o canto aqui, já já a gente se reúne, a gente volta para a sala de aula de novo. Né? Será que a escola vai estar preparada para esse conflito direto com o modo tradicional? Né? Então, eu acho que existem esferas que podem contribuir sim para esse processo. A gente está iniciando isso agora, né? É necessário ter paciência, é necessário ter o debate, mas eu acho que todas as áreas conseguem trazer aí
contribuições, né? E aí, só para finalizar, do ponto de vista metodológico, que foi abordado aí, eu acho que esse é um dos pontos principais, né? Pensando dentro da sala de aula, como a gente fugir da lógica do aluno, de que se vale nota, né? Se não vale nota, eu não vou fazer. Então, pensando projeto de vida como um componente que não vai estar quantificando avaliações, e sim fazendo um trabalho contínuo, a ideia de fazer com que eles criem essa consciência de algo que vai ser benéfico para eles e benéfico para o outro, acho que é um dos maiores desafios que a gente tem por aí pela frente. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Excelente. Professor Luceni, professor Suedson. Eu gostaria de falar também um pouquinho. Depois a gente passa para a Suedson, que Suedson vem com todas as ordens lá da Direct, né, Suedson? Gente, olha, quando o professor Júlio falou da questão do material. Então, aqui no estado, a gente recebeu alguns livros de projeto de vida, mas sempre eu digo isso aos estagiários, digo aos meus estudantes também, quando trabalhava na universidade, que o livro é uma orientação, é uma sugestão, não é que você vai pegar aquele livro elaborado por outra pessoa, em outro contexto até, e vai trabalhar na sala de aula tudo que aparece no livro naquela ordem. Às vezes a gente tem dificuldade de planejar de forma interdisciplinar, como sugestão do professor Eduardo, porque tinha professor que dizia, não dá certo eu trabalhar o conteúdo que está no segundo capítulo com esse conteúdo que você vai trabalhar. Então, eu dizia, então você pode pegar o conteúdo, o último capítulo, e a gente vai dialogando. Não, mas não dá certo, porque o último capítulo tem que ser para o quarto bimestre. E assim a filosofia ficava. Então, a filosofia não tem isso. A gente trabalha o livro. Às vezes começa o ano com a página 300, termina o ano com a página 20. A gente pode fazer esse movimento. Então, é uma das situações, como o professor Eduardo disse, que a gente vai aprendendo, e é o professor se desprender de todos esses conceitos elaborados anteriormente, que o livro tinha, eu dizia muito, se um dia eu chegasse a ser professora de matemática, meu primeiro assunto seria porcentagem, que é lá no fim do livro, porque todo concurso que eu fazia, que vinha matemática, vinha porcentagem. E como estudante da escola pública, eu nunca dava tempo de ver porcentagem, porque era lá no final do livro. Então, a gente tem esse livro, mas a gente vai construindo. Eu me lembro com o professor Rafael, que eu trabalhei alguns projetos interdisciplinares, que hoje daria certo para ser projeto integrador. Não é o professor Rafael, talvez que Eduardo conheça, é o professor Rafael de inglês, que hoje ele não trabalha mais na ECAM, mas ele tem um projeto de extensão com os estudantes da ECAM, alguns estudantes, e a gente trabalhou, os alunos, foi no momento do Big Brother que apareceu a cultura do cancelamento. Então, os estudantes externaram que queria dialogar sobre esse tema, e lá a gente juntou filosofia, inglês e projeto de vida para trabalhar a cultura do cancelamento. Então, além do livro, tem essas outras necessidades que a gente vai descobrindo aos poucos com os estudantes. Mas, para isso, aí vem a questão de Reilton, de que maneira podemos pensar juntos sobre essas situações. Além dessa ação que nós estamos fazendo agora, pensando junto com a universidade, tem outro ponto também, pensar junto com esse estudante protagonista, com o estudante do ensino médio. Eu sempre gostei de planejar com o estudante do ensino médio. Quem foi meu aluno diz, Suene planeja, prepara um seminário, quando ela conversa com a gente não dá certo aquele seminário, ela faz outra coisa porque dialogou com a gente. Ou então dialogou com a gente, eu jamais pensaria que iria trabalhar um dia cultura do cancelamento. Eu nem imaginava que existia essa cultura e fui aprender, estudar para trabalhar com eles, porque eles externaram. E externaram essa ideia por quê? Por causa da escuta, da abertura que a gente foi dando a esse estudante para que ele fizesse parte. Então, eu acredito que o planejar tem que ser já com o estudante. Descobrir uma forma, se vai ter uma equipe, se uma comissão, mas que seja planejado com o estudante, porque ele vai poder contribuir com essa parte. E eu fiquei também
satisfeita com a fala do professor Eduardo. Apesar de todos os desafios, e a educação está repleta de desafios, o professor Eduardo veio com uma questão que tem jeito, ele usou a palavra, tem jeito. Aí eu trago Paulo Freire quando ele vem a questão do esperançar. Que esperançar é o quê? É juntar-se com outros para fazer de outro modo. Não é esperançar de ficar esperando. Então, se de repente o projeto de vida foi elaborado por um grupo que pensou em transformar numa transformação do novo ensino médio, mas esse grupo não estava na ponta lá do Seridó, lá em Brasília, Rio de Janeiro, outro lugar, mas não estava aqui no Seridó. Então, nós, professores que estamos na ponta, é que precisamos perceber, estudar, dialogar e perceber o que a gente vai fazer aqui no Seridó com o projeto de vida. Muitas vezes os estagiários às vezes ficavam assim um pouco confusos, porque, professora, você não vai trabalhar o livro didático esse mês? Não, eu vou trabalhar o clássico, a República de Platão. Aí no outro mês vou estar com o livro didático. E no outro nem o livro didático, nem a República de Platão, mas serão outras fontes. Então, essa abertura não é fácil, é um exercício que a gente vai fazendo aos poucos para se desprender do que a gente acreditava que era educação em 1970, em 1980, em 1990. Essas mudanças, professor Eduardo e todos vocês que estão na sala, vão acontecendo se a gente for praticando, se a gente for exercitando, se a gente for usar da ousadia de tentar transformar. E lá na frente a nossa educação estará bem diferente. Daqui uns 10 anos, e um encontro como esse, Eduardo terá o prazer de poder dialogar e dizer que a educação, aconteceu uma mudança aqui no Seridó e fomos nós. Uma das mudanças que nós estamos organizando aqui são os itinerários. Em outros estados, quando a gente participa das reuniões, os itinerários estão prontos e as escolas que vão escolher. Aqui não, os nossos itinerários, Suetes pode falar melhor relacionado a isso, os nossos itinerários estão sendo construídos com os professores. E que sempre, a minha sugestão também, para trazer para a nossa reunião, é que, por exemplo, Suetes, em outra formação de itinerários, que tenha, por exemplo, professores também na universidade, que em outro diálogo como esse, que a gente traga nossos estudantes do ensino médio. Quando o professor Júlio fez o convite, a gente pensou logo, vamos trazer um professor que está na prática e muito bem na prática. E depois a gente pensou, será que dá tempo de trazer um estudante? Mas quando a gente viu, imaginou que não ia dar tempo e deixamos o estudante para outro momento. Mas que sempre que tem esse diálogo, a gente possa estar com o estudante lá do ensino médio em nossas atividades. A gente costuma fazer isso na Direct, funciona muito bem e a gente aprende bastante com eles. Pronto, Edson. Sueni já me passou uma demanda, mas só respondendo essa demanda da professora Sueni, inclusive, eu posso ligar até com o professor Eduardo. Professora, a pessoa da professora Suenira, ela, inclusive, comentou com o professor Neto, atual subcoordenador do ensino médio, que seria interessante a participação dos professores da universidade, professores da academia, e alunos da academia também. E, inclusive, o professor Marcos, em conversa com o professor Eduardo também ressaltou isso, que seria interessante também ter um espaço para os alunos naquela formação de itinerários há 15 dias atrás. Contudo, inclusive, em conversa com o professor Neto, haja visto toda a dinâmica do evento, Eduardo viu, foram 250 profissionais de educação. Então, para aquele momento, não seria interessante, mesmo porque não poderia dar-se o espaço necessário para que aquele estudante pudesse falar, né? Então, a ideia, sim, é escutar a universidade, a academia, e a ideia, sim, é escutar o aluno. Acredito eu, que entendendo um pouco da dinâmica de como o professor Neto realiza suas atividades, eu acredito que no segundo semestre vai haver sim, um espaço para a academia e para os estudantes manifestarem também suas ideias. Isso aqui só dando a devolutiva em relação a esse assunto, essa demanda que a professora Sueni já me repassou. E vamos tentar dialogar um pouco sobre as duas questões, eu achei extremamente pertinente.
né? Primeiro o professor Júlio, quando ele comenta quais seriam as temáticas e as metodologias mais favoráveis para que aquele estudante que sai da academia possa ter uma prática educativa salutar. Pessoal, eu penso assim, que quando o aluno sai da academia, ele já vem carregado de metodologias, de conteúdos, e sabe muitas vezes de forma atualizada, muito mais do que até aquele professor que está no chão da escola, na sala de aula. Isso eu falo frequentemente aos estudantes que chegam para estagiar, ou do PIBID. Então, pessoal, vocês estão totalmente atualizados, a academia mudou, evoluiu, os professores evoluíram, porque fizeram um pós-docto e aí vai, então... Ou seja, estão extremamente atualizados naqueles conteúdos, nas metodologias. Então, se eu falar aqui para vocês quais seriam as melhores metodologias ou temáticas, eu estaria traçando um engodo. Porque, na verdade, o que eu acredito seria em ações, em atitudes. Eu acredito que na academia a gente poderia pensar um pouco de como esse aluno que sai da academia poderia se colocar perante uma situação. Então, é isso que eu tento fazer com os meninos estagiários que chegam. Então, eu tento colocar eles em situações reais e para que eles possam refletir sobre essas situações reais e possam escolher, a partir daquela experiência, as melhores metodologias, melhores temáticas. Inclusive, eu faço isso frequentemente com os meninos. Então, eu não diria nas melhores metodologias, nas melhores temáticas. Sim, tem, claro, mas eu acredito que o time da turma também vai favorecer muito a reestruturação da tarefa do professor, da ação do professor. Então, eu acredito que trabalhar um pouco mais a ação, a atitude desses futuros profissionais no chão da escola seria uma atitude interessante, que a academia, inclusive, eu já sei que já o fazem. O PIBID está aí, o PIBID é uma demonstração visível de que quanto mais a gente coloca esses futuros profissionais em contato com o ambiente que eles vão fazer uso, mais e melhores profissionais a gente terá no futuro. Então, o PIBID é fundamental, o estágio é fundamental. Então, acredito que, para além de metodologias e temáticas que são importantes, sim, que precisam ser colocadas, sim, mas eu acredito que a atitude e a ação daquele aluno tem que ser exercitada. Então, a gente tem que colocar aqueles alunos, aqueles futuros profissionais, em situações que eles possam pensar a sua prática. E a gente tem vários e belíssimos exemplos de experiências maravilhosas. Então, só fazendo uma retrospectiva, eu tive alunos que estão me acompanhando desde o primeiro estágio, né? Estágio 1, 2, 3 e agora o 4. Professora Reilta e professor Júlio, a evolução, isso eu já estou dando os parabéns a vocês, a evolução desses meninos é notória, é patente, é maravilhosa. Então, o domínio dos conteúdos, o domínio das temáticas, da metodologia, maravilhoso, né? Então, quando eles chegam, eu acredito que as metodologias e as temáticas já estão bem colocadas. Aí cabe ao que a eles? Saber utilizar o melhor, saber utilizar-se dos melhores momentos para utilizar as melhores práticas. Aí a gente chega na segunda pergunta, a pergunta da professora, né? Como chamar esse aluno a pensar situações conflituosas? Eu sempre tive essa ideia para mim. Por mais que você seja bom, por mais que você seja excepcional na sua prática, até o momento da conquista da turma, do aluno, isso não vai depender de temáticas ou metodologias, vai depender da relação que você tem com esse alunado. Até o momento da conquista, você tem dificuldade em trabalhar determinados assuntos, determinados temas. A partir do momento que você conquista, né, estar naquela sala, conversar com aquele aluno, automaticamente aquele aluno se abre, né, se abre a todas as discussões. E independente do que você tenha a discutir, a dialogar com eles vão estar extremamente atraídos a tentar discutir com você. Então, eu acredito que o primeiro passo seria conquistar esse alunado. E o segundo passo seria desafiar esse alunado. E como a gente desafia? Como o professor Eduardo bem falou, tem uma metodologia, tem um método padrão para tudo? Não.
Tem dia que você programa tudo de cabo a rabo, tem um plano A, B, só que aí na hora surge o C e o B. Aprendi com a professora Sueni. Na hora eles querem discutir outra coisa que não seja, lá no projeto de vida, a carteira de identidade, né? Eles querem discutir outra coisa. Então, querem discutir que um jovem da sala de aula largou a sala de como aconteceu semana retrasada, uma menina muito boa, muito inteligente, muito comprometida, ela parou, ela vai parar de estudar agora. Olha só, no último ano, terceiro ano, porque ela acabou de conseguir um emprego e vai trabalhar manhã e tarde. Então, essa discussão eu acho extremamente pertinente para que a gente faça em sala de aula. Então, a gente pode trabalhar sociologia, a gente pode trabalhar filosofia, história, cultura, arte, a gente pode trabalhar um monte de coisa, e sim, eu posso devagarinho estar trazendo aí Foucault, eu posso estar trazendo Hannah Arendt, né? E aí vai, e aí vai, e aí vai. Então, eu acredito nessas perspectivas, né, de que a partir do momento em que ou o professor já antigo ou o estagiário, eles se encontrem naquela sala, que tenha conquistado aquele grupo, então ele pode começar a desafiar esse grupo, e olha só o que é legal, Eduardo sabe bem disso, e a ser desafiado também, né? Porque os alunos desafiam o professor, então aí vem aquela questão da atitude, né? E aí, se você for desafiado, qual será a reação desse professor? Né? Então, um professor aberto, um professor apto a aprender, a repensar a sua prática, ele vai entender que aquele desafio nada mais é do que uma demonstração de que o aluno, sim, quer que você participe, que o aluno quer que você dialogue com ele, então ele está fazendo aquele tipo de teste para saber qual seria ou qual será a sua reação. E aí surge uma discussão maravilhosa. Eu até falo com o Eduardo, existia meses e meses que a gente dialogava em sala de aula e não saía aquela aula programática maravilhosa, não saía, né? Aquela aula travada, e de repente, um único momento no final do ano, que você sai da sala de aula e diz, nossa, hoje o meu trabalho foi bem feito. Não porque você conseguiu colocar todo o conteúdo, não porque você conseguiu, não, mas simplesmente porque houve uma interação tão particular, tão ímpar na sala de aula, que você se sente bem e entende que pelo menos uma pessoa daquela sala de aula conseguiu repensar a sua existência. Então, para mim, a tarefa seria basicamente essa, né? Então, tentar entender o ambiente, eu acho que é o primeiro passo que todo e qualquer professor, independente do tempo que ele tem de sala de aula, viu? Porque eu ainda sinto frio na barriga, eu ainda sinto embargar a minha voz, eu ainda fico confuso, ainda gaguejo, tem sala de aula que eu gaguejo pra caramba, então tenho vergonha nenhuma de dizer isso, a perna ainda fica trêmula no início do ano, aí seria muito negativo estar dizendo isso. Eu não dizer isso a um futuro estudante que chega, né? Um estagiário chega lá ansioso ou ansiosa. E aí, professor, já tem quase uma década e meia de sala de aula, não sente mais nenhum medo. Eu sinto medo toda hora. Toda hora do que eu falo, do que eu penso, do que eu digo, porque as gerações mudaram, né? Estão em constante mudança. E se a gente não se atualizar com essas mudanças, a gente fica um professor retrógrado, atrasado e desinteressante. E é isso que eu não quero ficar. Então, eu quero agradecer aí a participação. Muito obrigado pelo mais um convite e sempre à disposição do nosso querido Werner e dos nossos queridos professores. E aprendi tudo isso aí com o Sueni, viu? E, claro, os professores da academia, não posso dizer que não. Eita, responsabilidade, hein? Tô aqui, né, dizendo, eu também, né? Eu quero acrescentar só um detalhezinho no que o Suétes falou. Às vezes o estagiário diz, Sueli, então eu não preciso planejar, porque se a gente chegar aqui e acontecer um imprevisto, eu digo, não, muita calma, agora que você precisa planejar. Porque o plano B só chega bem se a gente tiver planejado, tudo organizado, direitinho, e Reilton conhece os meus planos, Suétes também. E o que é que a gente faz? Eu digo, não significa, por exemplo, se de repente começou o diálogo sobre cultura do cancelamento, eu não tinha conteúdo para trabalhar naquele dia sobre esse tema.
Então, aí eu dei continuidade ao que eu estava trabalhando, tentando relacionar, e fui escutar os estudantes. E o que como foi que vocês ouviram falar isso? Professora, a senhora não está assistindo o BBB? A gente ouviu no BBB. Aí eu comecei a pensar, eita, eu vou ter que assistir umas partes, porque eu não sei nem o que é isso. Mas como foi? O que aconteceu? Aí eles começaram a contar, dialogar o que aconteceu. E eu digo, então vamos investigar, vamos combinar. Quem vai investigar sobre a cultura do cancelamento? Aí um grupo disse, eu pesquiso. Quem vai investigar sobre o que a TV, o que a emissora está falando sobre esse tema? Um grupo disse. E aí, pronto, já estava montando o plano com os alunos sobre essa questão, mas eu só dei conta disso porque eu já tinha um plano. Então, é quando eu digo a eles, não, vocês têm que planejar e chegar aqui, não significa que você vai mudar a sua aula sempre. E às vezes vai acontecer de você, o tema já fugiu, já vou precisar de alguém da área do direito para vir dialogar. Então, você pode fazer a sua parte filosófica ou da sociologia, ou seja, de qual for o professor, e dizer, pronto, a partir desses diálogos, na próxima aula a gente vai chamar o advogado fulano de tal e ele vai conversar com a gente e dialogar para tirar nossas dúvidas. É assim que eu penso, que nós pensamos, aliás, que a gente vai dialogando juntos sobre o aprender. E sobre o aprender de forma interdisciplinar, integradora, e a partir da escuta do estudante, trazendo esse estudante para esse movimento. Os outros pontos, as metodologias, como o Suétes falou, vão fluindo e vão pensando, e a gente vai pensando, geralmente a gente faz o seguinte, quando a gente foi planejar essa formação, então nós pensamos, como a gente pode fazer com que as participantes possam contribuir também com essa manhã. E aí foi que a gente foi pensando nas metodologias e fazendo dessa forma. Eu fico muito agradecida e foi muito, muito gratificante esse diálogo, essa escuta e saber que são possibilidades para outros encontros e continuar esse diálogo sobre o projeto de vida. Perfeito, professora Sueni. Muito obrigado, né, pela participação, professor Suedson, professor Eduardo. Foram interações aqui maravilhosas, muito gratificantes. E, de alguma maneira, assim, a gente espera, né, e desde já está feito o convite, de vocês participarem das nossas próximas ações, né, dentro tanto da Agenda Profifilo, né, que tem uma série de eventos aí previstos até 2023, até o início de 2023, como do nosso projeto de extensão que diz respeito especificamente a essa questão do projeto de vida, né, de como as ciências humanas, principalmente a filosofia, a ciência, né, enfim, as ciências podem contribuir com essa, digamos assim, com essa articulação, né, entre a universidade o corpo de profissionais de educação, principalmente no nosso estado, né, do Rio Grande do Norte. Queria agradecer em nome do nosso projeto, em nome da Agenda Profifilo também, né, a participação de vocês, dizer que a sessão vai ficar gravada, então a gente vai ter oportunidade de assistir, né, quantas vezes forem necessárias, assim, foram tantas, tantas, foram tantos temas, né, transversais e interdisciplinares aqui que a gente tratou, muitos conceitos, muitas temáticas. O professor Eduardo colocou algumas questões muito interessantes sobre capital cultural, né, que são, assim, que eu acho que foram uma perspectiva que eu acho que dentro do projeto de vida ela tem essa importância realmente da gente, né, repensar isso, né, toda essa romantização do projeto de vida, o que a gente tem na realidade concreta das escolas, né? Eu acho que a universidade ela precisa saber dessa, né, precisa conhecer essa realidade, né, a fim de sair dessa espécie de, né, de lugar, né, muito, talvez não hoje, mas muitas vezes chamado de um pouco distante, né, dessa realidade concreta, enfim. E é isso, agradecer a presença de vocês, a presença dos que participaram, né, e fiquem à vontade para as colocações finais, né, e espero revê-los numa próxima oportunidade.
Então, professores, eu que agradeço também o convite aí, me colocar à disposição para momentos futuros, né? Os meus mestres aí, professor Suétez e professor Sueni, e que é enriquecedor esse momento, né? Para que a gente lembre aí das perguntas iniciais, né? Que nesse momento agora, acredito que a gente está não só cuidando de si, mas cuidando do outro e cuidando de quem a gente nem conhece ainda, né? Então, muito obrigado. Só agradecer, pessoal. Um abraço, fiquem todos com Deus e ótima festa de Santana para aqueles seridoenses. Um abraço, obrigada. Só agradecer mesmo. Um abraço. Obrigado. Até a próxima. Obrigada.